Oi, gente, vamos de mais uma microblend. Nessa sobrancelha eu dei uma esfumada, tá vendo? O ponto alto dessa sobrancelha é bem ralinho, principalmente a do lado direito. É muito ralinho, então a gente precisou sim dar uma esfumada nessa sobrancelha com a lâmina tridimensional. Gente, eu gosto muito da lâmina tridimensional, principalmente quando se trata de poucas partes. Ah, não preciso esfumar tanta coisa, não tem tanto buraco nessa sobrancelha. É só para dar uma encorpada? Experimentem a lâmina tridimensional, vocês vão gostar muito. Ela não fica muito aparente. Os pixels, você vê na hora, né, os pixels, mas quando essa sobrancelha cicatriza, ela só fica encorpada, fica muito bacana. Eu sou bem apaixonada mesmo pela lâmina tridimensional. Vocês vão ver também no final o antes e depois dessa sobrancelha. Essa sobrancelha ela era bem retona. Vocês vão ver a diferença que ficou, como levantou o olhar dessa cliente. Muito bacana, gente. E eu fiz um vídeo anterior a esse. Postei um vídeo, vai lá, dá uma olhadinha, que eu mostrei o passo a passo de como arquear uma sobrancelha muito reta. Tem gente que, claro, né, isso não é comum de acontecer, mas já aconteceu, eu tenho certeza que vocês também já viram clientes que o profissional fez uma sobrancelha para levantar a sobrancelha da cliente, fez uma sobrancelha lá na testa, ignorando absolutamente tudo que a cliente tem. Ou seja, criou uma nova sobrancelha para a cliente e deu a ela mais duas sobrancelhas, ao invés de ter apenas aperfeiçoado a dela. Então, no vídeo anterior, vocês vão ver como arquear uma sobrancelha muito reta sem ignorar o que a cliente tem, usando absolutamente tudo, porém, existem os pontos certos que você deve mexer para dar essa arqueada, tá? Essa sobrancelha eu fiz com a lâmina 18U de 0,18 milímetros. Usei o pigmento da Aerowork. Gente, eu vou mostrar para vocês também nos próximos vídeos um procedimento que eu fiz. Uma sobrancelha que voltou 2 anos depois com o pigmento da Aerowork. Eu sou muito apaixonada, gente, pelo pigmento da Aerowork, que ele vai clareando sem degradar para uma cor indesejada. E ele é tão bom que ele clareia a ponto de você conseguir fazer uma nova fio-fio em cima daquela sobrancelha, gente. É maravilhoso. Na verdade, essa cliente que voltou para fazer a fio-fio já é a terceira vez que ela volta. Tem 2 anos, né, a sobrancelha dela. Ela fez no primeiro ano. Aí no ano seguinte, que foi ano passado, ela voltou, fez de novo a fio, aí a sobrancelha dela vai clareando, né? Vai perdendo aquele formato e voltou esse ano novamente para fazer um novo procedimento mais uma vez. E de novo deu para fazer a fio. Eu sou apaixonada pela Aerowork, apaixonada. E a microblend, ela não vai durar o mesmo tempo que dura uma tatuagem. E também não é essa a proposta, né, gente? Até porque todo ano surgem novas técnicas, né? Técnicas técnicas novas. E isso proporciona o fato da microblend sair com rapidez, proporciona à cliente a possibilidade de fazer novas técnicas, né? Então, eu acho muito bacana você também usar um pigmento que vai durar o tempo certo, o tempo ideal, e não vai ficar ali naquela sobrancelha durante tantos e tantos anos, incomodando com uma cor indesejada. Então, muito bacana esse procedimento que eu vou mostrar para vocês entenderem como degrada o pigmento da Aerowork e como dá para você voltar a trabalhar nessa sobrancelha sem se preocupar. Tem clientes que me procuram, por exemplo, me procura com uma sobrancelha com uma cor feia, com um design feio, e já fez aquele procedimento há 4, 5 anos atrás, e aquele pigmento tá lá enrolando
na sobrancelha da cliente, não clareia, não some, apenas mudou de cor e passou a incomodar ainda mais. Ou seja, só o que a cliente pode fazer é uma despigmentação. Já a Aerowork, ele vai clareando. E essa é a proposta mesmo, tá? Vocês vão ver, vou postar daqui alguns dias esse procedimento. Muito bacana. Inclusive, isso já até responde a pergunta da Beatriz Rodrigues. Muita gente me pergunta sobre o pigmento que eu uso. Gente, eu sou muito satisfeita mesmo, tá? Eu trabalho respondendo a pergunta da Beatriz, né? Que ela perguntou qual pigmento eu uso. Eu trabalho com a Aerowork e com a Gama Pigments. Não que outros pigmentos não sejam bons. Foram os que eu experimentei, aprovei, sou apaixonada e vou continuar usando ao longo de toda a minha carreira, porque são pigmentos que realmente atendem às minhas necessidades, às necessidades das minhas clientes, tá bom? Então tá aí, são esses os pigmentos que eu trabalho, mas muita gente já experimentaram outros, aprovaram e também são super apaixonados. Mas como eu não gosto de estar o tempo todo mudando, usando várias categorias de pigmento, vários pigmentos, marcas diferentes, para não me embolar, porque eu gosto de manter. Se eu fiz o procedimento da cliente com um pigmento, quando ela volta, tempos depois, eu gosto de manter aquele mesmo pigmento. E para eu não esquecer, qual foi o pigmento que eu usei nela, sabe? Eu não gosto de trabalhar assim e usar qualquer um, deve ter sido esse, não. Então, apesar de ter a ficha de anamnese, né, eu coloco na ficha de anamnese qual foi o pigmento que eu usei na cliente, qual foi a corzinha que eu usei, mas de qualquer forma eu não gosto de ficar o tempo todo mudando pigmentos, trabalhando com vários. Se eu já me adaptei a esse pigmento, gostei, o resultado me agrada, eu não vejo a necessidade de estar mudando toda hora. A estética Margot Santander perguntou: Olá, o que você aplica após cada revisão? Quer dizer, você desenha os pelos, coloca o pigmento e depois um creme ou gel transparente. Então, Margot, o que eu uso é o anestésico, tá? Eu faço o procedimento, espalho todo o pigmento para saturar. E nesse momento eu coloco o anestésico, tá bom? O anestésico vai dar uma acalmada nessa pele e depois, se eu tiver que mexer de novo, ela já não vai sentir tanto, tá? Então, tem gente até que me pergunta: Kelly, você não usa o anestésico antes por quê? Eu não uso o anestésico antes porque eu valorizo muito o design. E tem gente que usa o anestésico para pele fechada, eu só uso o anestésico para pele aberta, porque além do anestésico não fazer muito efeito, de qualquer forma, mesmo sendo anestésico para pele fechada, a cliente vai sentir um leve incômodo. A micropigmentação não é indolor, tem sim um certo incômodo, então eu prefiro não colocar o anestésico antes e não arriscar perder a marcação. Eu coloco o anestésico depois de fazer o esqueleto, mas tem clientes que eu faço o procedimento inteiro, que é o caso dessa cliente aqui. Por exemplo, eu estou fazendo o procedimento inteiro, não fiz só o esqueleto para depois ramificar, já estou fazendo tudo de uma vez. A cliente ela sente o incômodo, mas não é um sofrimento, tá, gente? Então, perder a marcação, se você perder a marcação, você vai se embolar toda. Com certeza, o resultado não vai ser satisfatório e ela vai sofrer muito mais ao se olhar no espelho depois com uma sobrancelha torta, do que sofrer nesse momento aí do procedimento e sentir um pouquinho de incômodo. Eu coloco anestésico mesmo depois de fazer toda a micropigmentação. Eu já vi até algumas pessoas me perguntarem: mas você faz o procedimento inteiro, então por que colocar o anestésico? Por que você coloca depois? Porque apesar de fazer o procedimento inteiro, eu vou deixar saturar, aí a pele começa a arder. Depois que eu limpo, arde ainda mais, porque você está mexendo naquele ferimento, que não deixa de ser uma ferida, né, gente? Apesar de o arranhão ser bem superficial, é uma lesão na pele, então vai ficar muito sensível. O ato de eu fazer esse movimento já arde a sobrancelha da cliente.
Então, eu coloco o anestésico, que é para dar uma acalmada. Agora eu tô fazendo uso da lâmina tridimensional para encorpar esse finalzinho, tá vendo? Como a gente teve que arquear a sobrancelha da cliente, a sobrancelha dela era bem reta, nós arqueamos. Então, em cima, no ponto alto, geralmente fica bem ralinho, né? Já que ela não tinha o ponto alto, nós fizemos um ponto alto na sobrancelha dela, então fica bem ralinho. E temos que encorpar. Às vezes só a fio não garante que vai ficar legal, tá? Em alguns casos, é bom que você avise para sua cliente que em alguns casos, mesmo que ela queira só fio, nem tudo que a gente quer a gente pode. Então, em alguns casos, só fio não fica legal. Se a sobrancelha dela já é falhada e você faz uma fio, de qualquer forma ainda continua aquele aspecto de sobrancelha falhada, tá? Então, ela foi no seu estúdio para fazer a micropigmentação e para sair com a sobrancelha bonita, né? Então, você não vai fazer a vontade da cliente, que é leiga, que só quer fios, mas você sabe que a necessidade da sua cliente é fios e um esfumado para encorpar. Então, você tem que conversar com ela e falar, olha, bem que eu gostaria de fazer só fios, mas infelizmente a sua sobrancelha tem uma falha muito grande e a gente precisa preencher com um esfumado. Ou você pode até fazer só fio, mas de qualquer forma, para não ficar com o aspecto de uma sobrancelha muito falhada, os fios você vai ser obrigado a colocar os fios muito juntos, que de qualquer forma vai fazer com que eles expandem, né? Eles vão acabar expandindo e no final das contas a sobrancelha ainda assim também vai ficar esfumada. Então, isso tem que ser conversado com a sua cliente para ela não ficar frustrada. Ah, eu queria fio, mas a minha sobrancelha tá com esfumado em alguns pontos. Sim, porque nesses determinados pontos a sobrancelha da cliente era muito falhada e foi necessário fazer esse esfumado. Então, para ela não se frustrar, converse com ela, tá? Gente, tudo, depois de uma boa conversa, tudo se acerta. Antes de você começar o procedimento, você vai avaliar a sobrancelha da sua cliente, você vai esclarecer as coisas para ela e assim ela vai entender tudo que vai se passar, tá? Então não se prive, não evita esse momento, não evite esse momento de conversa antes do procedimento para que tudo se esclareça, tá? Que a cliente às vezes vê as fotos do seu procedimento, ela faz uma fio linda, eu quero a fio, não quero nenhuma outra coisa que não seja fio. Já tiveram clientes que vieram me procurar com a sobrancelha, geralmente a sobrancelha com aquele fio muito grosso, escuro e um buraco gigante embaixo. Claro que nesse caso é necessário fazer um esfumado. Não tem como você só fazer a fio. Não sei se vocês já viram a sobrancelha com fio grossíssimo, com a cor super escura e embaixo um vazio completo. Não tem nenhum fiozinho para dar uma deschavada. Você precisa fazer o que ali? Você vai fazer a fio, mas naquele ponto você vai precisar sim dar uma esfumada. Então, essas clientes que chegam, eu só quero a fio, eu não quero uma sobrancelha esfumada de jeito nenhum. Então, você vai falar, então, não faça. Porque a sua sobrancelha é muito falhada e no caso dela, é necessário esfumar. Então, se ela diz que não quer uma esfumada de jeito nenhum, que não quer uma sobrancelha esfumada de jeito nenhum, diga a ela que ela, infelizmente, então, não pode fazer. Porque você vai fazer só fios e vai ficar um buraco na sobrancelha dela. Não tem como, né? Gente, vejam esse resultado, incrível, né? A sobrancelha ficou muito linda, ficou bem desenhada, ficou encorpada, mas nada muito absurdo, não ficou aquele esfumado muito marcado, foi só para preencher mesmo e dar um pouco mais de volume para esse ponto alto e para essa cauda. A Tânia Mendes pergunta, o curso é apenas em português? Ela provavelmente não mora no Brasil, não é brasileira. E Tânia, esse curso ele tem legendas em inglês e espanhol, tá? Nós temos as legendas em inglês e espanhol.
E caso você fale uma dessas duas línguas, para você será excelente. É de fácil entendimento e vai ser um grande prazer ter você como aluna. Gente, vejam como ficou. Eu sou muito apaixonada, eu sou mega apaixonada. Vejam isso, gente. Olha isso. É muita paixão, é muita paixão. Não tenham medo de fazer micropigmentação. Estudem, treinem bastante. O medo, não que você não deve ter medo, não que você não deva ter medo. O medo, ele nos resguarda de fazer besteira. Quando você tem medo, você também se preocupa em aprender antes o que vai fazer na sua cliente, né? Mas depois que você aprende, você não pode deixar o medo te paralisar. Não deixe o medo impedir que você avance na sua vida, que você dê um passo à frente nessa carreira, porque ela é linda, é uma carreira linda. Você faz toda a diferença na vida das clientes e é uma profissão que te beneficia muito demais. Você nunca vai ficar desempregada se você souber o que faz. Vai ter sempre clientes, vão ter sempre clientes, né, te procurando, querendo seus serviços. E, gente, olha esse antes e depois. Ficou muito bacana o antes e depois. Deu uma boa levantada no olhar da cliente, ó. Antes era muito, muito retinha, uma sobrancelha reta. Olha como nós arqueamos a sobrancelha dela.